A gente está aqui hoje, então, nossa conversa vai ser sobre a Flona, a Floresta Nacional de Brasília e o Parque Nacional de Brasília. A gente está com o João Carlos Machado, o líder do movimento de resistência contra a concessão que está sendo discutida e do CPC, né, do Caminhos do Planalto Central. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como que começou esse movimento e a história dessa concessão, quem decidiu. Então, se você puder contar um pouquinho essa história. Bom, obrigado, muito bom estar aqui com vocês. Matar saudade, eu fiz CEUB durante muitos anos, Coisa boa. a minha juventude, e é um prazer estar aqui. Bom, da nossa parte, são 20 anos, nós e muitos amigos, como caminhantes pelo Cerrado do DF, aqui no Planalto Central. E nós, a partir de 2016, iniciamos um trabalho de apoio ao próprio ICMBio de construção de trilhas ecológicas, demarcar percursos, né, sinalizar de forma estruturada caminhos para percursos a pé ou caminhos para percursos de mountain bike, sobretudo na Floresta Nacional de Brasília. E aquilo se desenvolveu de tal forma que hoje a gente tem na Floresta Nacional de Brasília o maior sistema de trilha de mountain bike do Brasil dentro de unidade de conservação, uma unidade de conservação que recebe, com dados do ICMBio, né, já em média 100 mil visitantes por ano, né, tudo para conhecer, para frequentar essas trilhas construídas voluntariamente pela comunidade. Então, tudo que a gente conseguiu de avanço lá na Flona, evidentemente com apoio técnico, com diálogo com os analistas do ICMBio, mas construído por centenas de voluntários que implantaram os sistemas de trilha. Isso foi fundamental do ponto de vista de um projeto que a gente chama de grande esforço de educação ambiental, de recreação, de lazer, esporte, saúde, qualidade de vida, mas também para promover a conservação ambiental. Né? Na medida em que você define trilhas estruturadas, percursos bem demarcados e orienta os visitantes a seguir essa diretriz técnica de visitação, a gente contribui para a conservação, até mesmo também pela presença da população que entende a importância desse espaço. Um espaço fundamental, estou falando da Flona, porque fica ali, né, circundado pela maior parte da população do DF. Ceilândia, Sol Nascente, Braslândia, Águas Lindas em Goiás, né? Taguatinga, Vicente Pires, cidade estrutural, tem 1 milhão de habitantes ao redor da Flona. E a gente construiu isso tudo na perspectiva de democratizar o acesso, criar um espaço de visitação coletiva para toda a sociedade. Esse foi um ganho histórico para a população daquela região. Bom, a água mineral é um equipamento que está na memória afetiva de todo brasiliense. Todo mundo que está aqui, nasceu nessa cidade, veio para cá criança, tem na água mineral um espaço que é a sua memória de infância, de juventude, com visitação, né, acessível, democrática para toda a cidade. Então, esse esforço, ele agora está, né, essa realidade, né, de dois grandes espaços coletivos para a nossa sociedade está sob eu diria, uma ameaça, né, porque o projeto de concessão que está em consulta pública, ele traz um pacote bom, vou usar o termo maldades, né, porque estabelece um mecanismo de política de ingresso para cobrança na visitação que a gente chegou à conclusão que é excludente, que exclui a população que hoje frequenta esses espaços. Quais são os principais riscos, o que mais mudaria com essa concessão, se isso fosse... Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou falar de algo que é interessante na política de ingresso. Fica garantido acesso gratuito a todo cidadão inscrito no CadÚnico dos programas sociais do governo federal. Porém, não há nenhuma cláusula no contrato, nenhuma pré-definição na minuta de contrato que obriga a empresa, que determine a empresa que será selecionada a garantir a visitação em respeito à peculiaridade desse público.
Por exemplo, acessar e fazer o seu piquenique, trazer o seu lanche, trazer sua refeição, não é? Fazer suas festinhas, o seu encontro coletivo nos espaços de visitação da Água Mineral e do Parque Nacional. Então a gente identifica que corre o risco da população, mesmo inscrito no Cade Único, ser impedida de fazer a visita conforme a sua tradição, conforme as suas necessidades do ponto de vista de recursos materiais para a visitação. Até mesmo porque também, além disso, tem a previsão de cobrança de estacionamento, né, que encarece sobremaneira o acesso ao local. Bom, mas aí vem o conjunto de preços que nos preocupam, né, de definições de preços que nos preocupam. Hoje, a Floresta Nacional de Brasília é de visitação democrática, acessível para todos. E há a previsão de cobrança de ingresso, que vai partir de R$10, mas logo uma série de reajustes naturais do contrato, reajustes automáticos do contrato, além dos reajustes de previsão de INPC, que vão logo superar os R$12, segundo, em alguns anos, segundo a minuta de contrato. E hoje a Flona tem visitação aberta para toda a população. Isso vai prejudicar grupos escoteiros, que são dezenas que acampam por lá na Flona, grupos de atletas que usam a Flona cotidianamente para seus treinamentos, né? Praticantes de mountain bike, grupos de corrida em trilha, né? Grupos de yoga, grupos de idosos, grupos religiosos, coletivos vários da comunidade que, né, visitam e fazem uso da Flona como um espaço de seu lazer, além das trilhas, efetivamente, que é o que mais chama a atenção. Na água mineral, as nossas preocupações são maiores ainda, porque o ingresso logo vai superar os R$42, como patamar básico, em 3 anos isso logo vai acontecer, e além disso, em primeiro lugar, a população do DF e do entorno, 4 milhões de habitantes que estão aqui nessa região e que, né, a cada dia mais procuram espaços em ambiente natural para suas atividades de lazer, esporte, né, e recreação, vão perder o benefício da meia entrada, que hoje é garantida a todo morador da região na água mineral. Então, com R$42 e sem o benefício da meia entrada, nós estamos de fora. Sim. Depois, a meia entrada para estudante. Vai haver uma redução nesse benefício, uma redução drástica, né? Estudantes, de maneira universal, hoje têm acesso à meia entrada. Só terá meia entrada estudante do ensino básico da escola pública. Então, estudantes universitários, de um modo geral, da UNB, CEUB, UDF e todas elas, perdem meia entrada. Um contrassenso até com a lei da meia entrada, com a política geral de meia entrada que a gente tem no Brasil e com a própria diretriz do ICMBio na sua política interna de meio ingresso. Perde também a meia entrada todos os estudantes do ensino básico de escolas particulares no DF. E aí eu não estou falando só das escolas de, vamos dizer, de elite, como Católica, Católica que eu quis dizer, não, como o Leonardo da Vinci, o Sigma, né? Mas perdem todos, né? Pequenas escolinhas privadas que a gente tem na cidade que às vezes se organizam para uma visitação pedagógica, educacional no parque e na Flona vão perder esse benefício. Perdem também a condição de um acesso, vamos dizer, de geração de oportunidade de emprego e renda na nossa avaliação, pequenos empreendedores da região, né, que tem ali uma oficinazinha de bicicleta, uma lojinha de aluguel de bicicleta, uma lanchonete instalada na Flona e que poderia ser ampliado, inclusive. Perdem oportunidades de empregabilidade, um contingente enorme de jovens aqui da nossa cidade que tem se especializado e se profissionalizado como guias e condutores para levar, né, grupos de visitantes, e na medida em que você estabelece uma política de preço que elitiza o acesso, a clientela desses guias e condutores vai ficar reduzida, vai ficar, né, diminuta. Então, isso é também uma preocupação com um mercado de trabalho, né, importante para essa nossa juventude. Com certeza. Eu queria saber um pouco sobre essa mobilização.
Quais as instituições envolvidas nessa mobilização e como vocês estão organizando ela? Quais os próximos passos? Bom, nós temos aí um coletivo de inúmeros grupos de mountain bike que colaboram, participam com a gente, né? Grupos dinâmicos da sociedade de praticantes de trilha em ambiente natural, de caminhadas, mas a liderança efetivamente tem sido conduzida pelo Grupo de Caminhadas Brasília, pelo movimento Caminhos do Planalto Central. O grupo de caminhadas é um grupo de pessoas que segue trilha, que faz trilha. O movimento Caminhos do Planalto Central, uma articulação, uma ONG que nós estamos criando, voltada para a construção de trilha. O grupo Já do Cerrado, que criou as trilhas da Floresta Nacional de Brasília, né? O Fórum de Defesa das Águas, que é uma articulação bem ampla de movimentos ambientalistas do Distrito Federal, e, de certa forma, que a gente se debruçou por estudar a minuta de contrato e de edital que está em análise, e a nossa mobilização tem sido conversar com as pessoas, disponibilizar um abaixo-assinado, uma petição pública, né? O acesso a ela está nas nossas redes sociais, que são @caminhadasbrasilia, @movimentocpc, e já fizemos alguns atos na Flona, na entrada do Parque Nacional, divulgando um panfleto que fala dessas nossas principais preocupações do ponto de vista da restrição de acesso por meio do preço. E agora, no dia 12, quinta-feira que vem, o ICMBio marcou uma audiência pública para discutir essa minuta de estatuto, de contrato com a sociedade. Essa audiência vai acontecer no SESI de Taguatinga, que fica ali na QNF 24, salvo engano, Taguatinga Norte, mas pesquisando SESI, Taguatinga, todo mundo localiza o endereço. E a partir das 14 horas, né, à tarde, na quinta-feira, a gente vai lá debater, vamos lá levar as nossas posições. Temos encaminhado nossas preocupações para o Ministério Público, para as outras instâncias do governo federal, colocando o nosso desejo de que isso seja suspenso, que a gente volte a conversar, que a sociedade seja chamada para conversar sobre um modelo que preserve a democracia, né, a forma democrática, o acesso democrático a esses espaços e outras soluções que de forma, com uma engenharia mais criativa, vamos dizer assim, trazendo toda a sociedade para debater, a gente consiga resolver as dificuldades de gestão que todo mundo reconhece que tem. Mas que não coloquemos na exclusão social o mecanismo de promover o que o ICMBio chama de melhoria das experiências de visitação. Nós não queremos uma experiência de visitação melhor elitizado. Nós queremos uma experiência de visitação para toda a população do DF e do entorno. Sim, perfeito. E por último eu queria entender um pouco qual é a motivação para liderar esse movimento? Qual é a sensação de poder perder isso que vocês lutaram tanto, né? Os voluntários, tudo que foi construído. Qual é a sensação? Qual é a motivação? Bom, essa é uma pergunta que eu tenho que tomar cuidado para não dizer que eu estou motivado aqui pelo fato de ter sido o voluntário que criou o sistema de trilhas, porque senão fica parecendo que eu estou aqui estimulado por um interesse, por uma preocupação que é pessoal, e não é, né? A preocupação é de quem nasceu em Brasília. A preocupação é de quem foi criado, que na sua infância visitou muito a Floresta Nacional de Brasília. A preocupação é de quem participa do Fórum de Defesa das Águas e está acompanhando inúmeros debates em Brasília de defesa do meio ambiente, quando se discute o novo plano diretor de ordenamento territorial, quando se discute a necessidade de melhoria e proteção das mais de 80 unidades de conservação que a gente tem no DF, é a preocupação de quem viu acontecer na Flona um processo que eu digo que é uma maior experiência de educação ambiental que eu acho que Brasília já teve, né? Com uma iniciativa de voluntários e um resultado de visitação democrática para mais de 100 mil pessoas por ano praticando esporte, cuidando da sua saúde, com impactos os mais vários, os mais diversos que a gente pode identificar para a vida das pessoas, para o cotidiano das pessoas. E isso é um direito constitucional. O direito a lazer está consagrado como cláusula pétrea da Constituição, no artigo 6º, como direito social. E a proteção do meio ambiente
como espaço de visitação também está consagrado na Constituição. Nós levamos essas definições quando contribuímos na revisão do plano de manejo do Parque Nacional de Brasília, lá nas suas definições fundamentais, né, do propósito, dos objetivos estratégicos do Parque Nacional de Brasília. Isso está lá consagrado. E a gente entende que isso pode se perder com uma concessão que exclui a população. Então, é uma expectativa manter o acesso o mais aberto possível enquanto cidadão. Como a população pode ajudar? A petição está em algum lugar específico? Como? Sim, a petição está num site, né, essas petições online, e a melhor forma aqui da gente conversando, das pessoas identificarem onde está, é procurar o @caminhadasbrasilia, @movimento-CPC. Na bio, ou fixado nesses dois perfis de Instagram, as pessoas têm acesso ao formulário, à petição. Então, lê o manifesto, em que a gente lista as nossas preocupações e pode assinar. Obrigada, João, pela entrevista. Obrigado, um prazer. Prazer. Uma delícia estar aqui com vocês.